Amém? Aleluia. Teve um glória aqui do meu lado esquerdo, bem pentecostal, hein? Eita, mais um, hein? Até o final aumenta, não aumenta, gente? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aleluias. Estamos há poucos dias, da nossa conferência, Quem está empolgado para esse tempo aqui nessa noite? Aleluia. Creio que Deus irá fazer algo extraordinário no nosso meio, amém? Mas, nessa noite nós vamos caminhar em cima da palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, você que foi encontrando aí, dê um glória a Deus no seu lugar. Aleluia. Evangelho de Lucas 5, a partir do versículo 1. Vamos ler? Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. Repita comigo: lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Diga: por meio da tua palavra. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos rapidamente, curva sua cabeça. Deus, nós estamos aqui nessa noite diante da tua palavra, e a minha oração é que o teu espírito de sabedoria e de revelação nos envolva nessa noite. Te pedimos que tu venha sobre nós com uma porção da revelação da tua palavra. Deus, que todas as nossas expectativas diante daquilo que queremos, que não estão de acordo com a sua vontade, sejam frustradas nessa noite, para que prevaleça aquilo que o Senhor tem para nós. Vem sobre nós, Deus, com uma porção de graça, de favor. Aumenta a tua presença em nosso meio. A sua presença já é real, mas a intensidade, Deus, a força, vem sobre nós. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós estamos diante de um texto muito conhecido, não é verdade? Um texto onde a gente denomina de muitas das vezes como a pesca maravilhosa. E aí, diante de uma palavra como essa, em um momento onde Simão Pedro, ele está muito frustrado porque ele tenta pescar a noite inteira e não consegue pegar nada, a gente já espera algo extraordinário acontecer, porque afinal de contas, aonde Jesus chega, o extraordinário, ele sempre acontece. Você crê nisso? Ele sempre acontece. E quando eu olho para isso, eu penso: Deus, por que Jesus simplesmente não deu uma ordem para que os peixes lá do profundo pulassem até o barco ou parassem na margem
daquele lago, porque afinal de contas, para Jesus, isso não era nada, não é verdade? Porque Ele pode fazer aquilo que nós não podemos realizar. Ele vai em contrário à ciência e à nossa lógica e razão humana, porque Ele é Deus. Você crê nisso? Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Só que Ele não faz isso porque Ele chama Pedro para lançar as suas redes. Então repita comigo, lançar. Então, o que acontece aqui? Jesus não só faz um milagre, Ele está ensinando Pedro a se tornar um milagre na vida de muitos depois dele. Por isso que muitas situações, elas não se solucionam de uma maneira instantânea na nossa vida, porque além de Deus fazer aquilo que é incomum na minha e na sua vida, Ele tem algo para fazer em você também, para que você se torne alguém incomum diante de um cenário onde muitos se movem na sua naturalidade. O Senhor nos chama a entrar num novo nível, amém? Porque o Senhor, Ele quer gerar pessoas que estão além do seu tempo, pessoas que caminham como se estivessem há 5, 10 anos à frente. Então, Jesus não só queria fazer algo novo no meio daquela multidão, mas Ele queria gerar alguém novo para aquela geração. Então, todas as vezes que parece que Deus está demorando, na verdade Ele está nos moldando, porque eu gosto muito de uma frase do Bill Jones que diz assim: o que você chama de atraso, Deus gosta de chamar de processo. Quem está comigo aqui nessa noite? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente não deve reclamar pelo ambiente que nós estamos inseridos, mas celebrarmos a tempestade e os desafios que nós estamos vivenciando, porque há sempre um novo ensinamento do céu para nós nesse tempo. Então o título dessa mensagem é O Convite do Céu. Diga para o seu vizinho, olha, há um convite do céu para nós nessa noite. Então aqui Jesus estava começando a ensinar coisas revolucionárias para Pedro, e não somente um feito extraordinário. E a primeira pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: o que temos em nossas mãos? Gente, eu vou ser um pouquinho ousado, mas se tiver um fundinho musical, parece que o pastor prega um pouquinho melhor. Então, se puder colocar, que se a palavra não for tão boa, pelo menos o fundo é bom. Brincadeiras à parte, que vocês estão muito sérios, vocês estão comigo nessa noite? Me suporte só por alguns minutos, mas Deus tem algo especial para nós. No final vai ficar bom, em nome de Jesus. Então, a pergunta do céu para nós é diante de um convite, e esse convite se manifesta com uma pergunta: o que nós temos em nossa mão? Porque Jesus sempre trabalha em cooperação. Às vezes a gente quer que Deus faça algo novo, mas Ele está me dizendo assim, ó, mas o que você tem para me dar? Aí, tá vendo, gente, como é que já muda? A atmosfera é outra. Jesus sempre trabalha em cooperação, sempre, em cooperação. Então a gente quer que Deus faça, mas Ele está nos perguntando: o que você tem para que eu possa começar a realizar? Porque afinal de contas, Deus não precisa de algo nosso para que Ele se apoie em um novo feito, amém? Porque Ele é Deus, mas Ele faz isso porque Ele nos chama a estar junto com Ele. E Enoque andava com Deus. E a gente vê pessoas fazendo feitos extraordinários porque andavam com Deus, mas porque tinham algo a oferecer para Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer simplesmente uma coisa que está nas suas mãos. Ele quer toda a sua vida disponível para Ele, amém? Porque aí sim Ele começa a fazer. E aí eu gosto de uma frase incrível de um certo homem que diz: eu quero ser uma moeda em seu bolso, para que o Senhor venha me usar e gastar como quiser, para a tua glória. Então nós somos essa pequena moeda no bolso de Deus, e o Senhor, Ele quer usar, mas a grande questão: a gente se torna uma moeda para estar nesse lugar? E aí o contexto aqui é diante de um lago, o lago da Galileia, melhor dizendo, e aí, de Genezaré, desculpa, o lago de Genezaré. E aí alguns outros evangelhos aqui vão chamar de mar, mas aqui em Lucas fala que é um lago, e era de fato um lago, só que se chamavam de mar porque era muito grande. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, então era um grande lago, por isso que às vezes o chamavam de mar. E
a gente está olhando para esse cenário com uma figura que ela é muito rememorada na Bíblia. Pedro, que é uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que nós falamos muito sobre ele. E nesse momento aqui, ele ainda não tinha se tornado um discípulo de Cristo, amém? Ele ainda continuava fazendo aquilo que ele já fazia há muito tempo, talvez desde muito pequeno, que era pescar, porque era aquilo que ele sabia fazer. Digamos que ele era um empresário, porque depois aqui se fala de Tiago e João, fala que esses dois irmãos, eram sócios de Pedro. Pedro tinha um irmão chamado André, então ele tinha esse negócio. E qual era o negócio? Pescar peixe, para vender e alimentar a sua família, basicamente isso. E se a gente for olhar de uma forma mais teológica, um estudo mais aprofundado e apurado, Pedro ele era muito bom naquilo, mas bom, parece que o que nós lemos agora não nos diz exatamente isso, porque ele passa uma noite inteira pescando e não consegue pegar nada. Só que nesse contexto onde ele não consegue pegar nada, o dia amanhece, ele volta para a margem daquele lago, e aí ele começa a lavar suas redes. O que acontece? Uma grande multidão aparece. E quando algo dá errado na nossa vida, vamos ser sinceros, a única coisa que a gente quer ver é um monte de gente ao nosso redor, não é verdade? Por quê? Porque você está querendo processar aquilo que deu de errado e não está fluindo na sua vida. Só que o oposto acontece. Muita gente que ele nem conhecia, aparece diante dele. E aí o que está acontecendo? Ele está lavando as suas redes. Só que Jesus, ele se apresenta aqui e pede algo para ele. Olha, eu preciso do seu barco para ensinar toda essa multidão, gente que você nem conhece. E aí ele faz isso, Pedro logo concede o barco, ele puxa um pouco da margem, porque Jesus era muito inteligente, não tinha microfone, megafone, então as ondas marítimas fazem com que a sua voz possa ecoar de uma maneira melhor. Então ela se expande, por isso que ele subia em montanhas também, porque cria-se um eco, e aí ele não precisava ficar gritando para ensinar uma grande multidão. Então por isso que ele fazia isso. Então ele vai usar um pouco de ciência aqui, para realizar esse momento, onde ele estava ensinando muitas pessoas. Só que o que acontece? Pedro, ele não queria fazer isso. Bom, o texto não fala, mas vamos ser sinceros. Depois de uma noite inteira tentando pescar, você vai querer fazer alguma outra coisa a não ser descansar e se preparar para a nova noite que vai chegar? E ainda assim ele não podia ir para casa em primeiro lugar, ele precisava lavar suas redes antes. Só que o que eu aprendo aqui em primeiro lugar, e eu quero que você já pegue isso aqui, é que Jesus usa da plataforma de frustração de Pedro para ensinar um povo. No lugar onde ele menos queria estar, Jesus fala assim para ele: olha, fica um pouco aí, porque eu tenho algo novo para entregar, até para pessoas que você nem conhece e sabe quem são. Por quê? Porque Deus, ele é especialista em pegar algo que é frustrante na nossa vida e trazer algo totalmente extraordinário para aqueles que nós nem conhecemos. Então, deixa eu te falar uma coisa: não corra do ambiente onde você está decepcionado, mas encare esse lugar. Por quê? Porque Deus sempre tem um novo ensinamento a te dar. Você está comigo nessa noite? Porque a nossa missão, ela sempre vai se revelar no nosso serviço ao nosso próximo. Eu vou repetir: a nossa missão sempre se revela no serviço ao nosso próximo. E depois a gente vai observar isso melhor no final do texto. O que acontece? Agora Jesus diz: eu vou te fazer pescador de homens. Mas por quê? Porque primeiro ele aprende a servir a Jesus. Ele aprende a obedecer a palavra que Jesus estava chamando ele a exercer. Porque Jesus é especialista em usar o ambiente das nossas frustrações para ativar o nosso novo caminho que nós ainda não conhecemos. Ele é especialista. O barco de Simão, naquele momento, era o lugar de extremo desconforto e decepção. Era onde ele menos desejava estar, mas era o lugar ideal para Jesus realizar aquilo que só ele sabe fazer. Jesus estava trazendo os perdidos para o ambiente de Simão, para o território que ele
dominava. Mas naquele momento, isso não parecia o que de fato acontecia. Por quê? Porque o próprio Simão estava perdido. Porque a sua família dependia daquilo. Ele dependia daquela noite de pesca, um pouco da renda não chegou na sua casa, porque até aquele momento ele não tinha pescado nada. Mas o que nós já podemos aprender aqui é que para Cristo usar aquilo que está em nossas mãos, Ele não precisa da minha e da sua aptidão, apenas da nossa disponibilidade de coração, amém? Por quê? Porque tudo que ele sabia, ele já tinha realizado, mas não tinha dado certo. Só que Jesus estava se apresentando para ele, dizendo assim, ó, se você esperar por um momento, eu vou fazer aquilo que a sua habilidade não tem capacidade de alcançar. O que nós aprendemos aqui é que a permanência atrai um favor sobrenatural. Quando nós temos a disposição de permanecer, mesmo que não faça sentido para nós estamos criando uma nova atmosfera. Porque nós estamos comunicando para a realidade, olha, você não determina aquilo que só Jesus tem a palavra final na minha vida. Vamos lá, gente, você está comigo nessa noite? Então Jesus estava ensinando Pedro um novo lugar. E não somente mudando o ambiente que ele estava. Só que Jesus está começando a ensinar, e eu tenho certeza que ali ele estava trazendo coisas revolucionárias, porque afinal de contas, não somente chegou uma multidão, mas essa multidão permanece até o final dos seus ensinamentos. E aí Simão, ele ainda está frustrado com a noite anterior. E Jesus ainda então pede o seu barco para o ensino. E talvez a pergunta de Simão naquele momento era, será que Jesus, ele não está sendo sensível ao meu momento de dor aqui? Será que ele não está vendo que eu passei a noite inteira pescando e nada consegui? E ainda, ele me pede para usar algo meu, para servir gente que eu nem conheço. Parece que Jesus está muito insensível a esse momento. Parece que ele não está discernindo o ambiente que ele está. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus é que cria os ambientes. Porque é Ele que determina a palavra final. Então, nós aprendemos aqui que no ambiente da dor de Simão, ainda era possível servir aos seus irmãos. E no ambiente de desconforto, o que a gente mais quer fazer é sair desse lugar. Só que Jesus estava dizendo para ele assim, olha, permaneça aqui, porque ainda é possível você dar aquilo que você acha que você não tem. Aquilo que você acha que você não sabe fazer mais. Aquilo que talvez Pedro queria chegar na margem e pegar pedras grandes e quebrar todo aquele barco de madeira. A gente não sabe de fato o que estava no seu coração, mas eu imagino que era plena frustração. Porque ele não tinha pegado nada. E ainda assim Jesus pede para ele disponibilizar aquilo que estava em sua posse para que ele pudesse servir pessoas que ele nem conhecia. Só que Deus, ele tem essa mania. Como por exemplo, ele pega José e transforma de escravo a governador do Egito. Só que ele ainda tinha um problema com a sua família. E no momento de escassez, de morte, onde o cenário era totalmente conflituoso, ele apresenta novamente seus irmãos. Porque chega uma hora ou outra que a gente vai ter que lidar com a nossa frustração. E quando a gente retarda o confronto, nós estamos anulando o nosso destino. Quando a gente paralisa o lugar aonde nós devemos entrar e resolver, nós estamos cessando algo novo que Deus tem para trazer na nossa vida. Jesus na cruz também fez isso, ele queria fugir do confronto. Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque é o confronto que nos traz romperes. É justamente aquilo que nós não queremos encarar que vai nos aprovar para o novo que Deus tem para manifestar. Então não corra do lugar onde há o desconforto, porque Deus não nos poupa da dor, porque para o propósito se cumprir, o desconforto, ele sempre vai precisar existir.
Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que nós preenchemos o que resta das aflições do corpo de Cristo em nós. Há uma parcela de dor nos nossos dias que precisamos absorver, porque somente ali o propósito vai se cumprir. Mas precisamos entender que também há beleza nesse lugar, aonde muitos correm, mas eu e você vamos permanecer, amém? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. A dor, ela existe para revelar para nós e para toda a multidão ao nosso redor que temos limitações, mas aquele que nos chama desconhece a palavra limite. Vamos lá, gente, você está comigo nessa noite? Porque Deus não está se apoiando na sua aptidão, Deus ele está se apoiando na sua disposição em obedecer. Ele chama para um lugar onde você fala para si mesmo, olha, isso não é possível, só que ele está dizendo assim, olha, no meu vocabulário eu não conheço a palavra limite. Eu não sei o que é não poder fazer, eu não sei o que é não realizar. Por quê? Porque eu sou aquele que risca do meu vocabulário a palavra improbabilidade. Você está comigo nessa noite? Então ele faz, porque nós temos dores, mas é para que a gente não possa se vangloriar nos nossos feitos, porque toda honra e glória são sempre a Ele, amém? Não a nós, Senhor, por isso que o salmista diz, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas somente a Ti, e ao Teu nome, toda honra, toda glória e todo louvor. Mas para que a gente possa viver essa realidade, a gente precisa de 3 passos, e o primeiro é, lide com as suas decepções. Diga aí para o seu vizinho, olha, lide com as suas decepções. Lide com aquilo que você está correndo de resolver na sua vida. Lide com aquilo que você tem pavor de encarar. Por quê? Porque Deus não promove pessoas feridas. Porque gente ferida vai causar um rombo maior ainda em outras vidas. Mas agora a gente resolvida tem a capacidade de ser um canal de cura para esses dias. Ah, vocês não estão comigo nessa noite não, vamos lá, gente. E a minha pergunta é, quantas vezes nós não encaramos os nossos fracassos? Quantas vezes a gente corre daquilo que é decepcionante para nós? Mas deixa eu te falar, isso está se tornando um mapa na sua vida, porque não vai falar somente do que você venceu, mas vai apontar para onde você está indo, amém? Porque aquele que começou é fiel para cumprir. Ele é especialista. Então, sabe do que nós precisamos nesse momento? É voltarmos a lavar as nossas redes. Porque tudo que Pedro queria fazer era qualquer coisa, menos lavar as suas redes. Por quê? Porque ele estava olhando para aquilo e dizendo, caramba, eu não consegui pegar nada. E ainda eu me chamo de um bom pescador. Só que é necessário lidar com aquilo que nós estamos postergando em nossas vidas. Porque é preciso coragem para nós resolvermos os dias difíceis. E sabe o que nos impede de fazer isso? O lugar do medo. Só que eu declaro nessa noite que todo medo está se desfazendo. Por quê? Porque a coragem do céu está nos encontrando aqui nessa noite. Coragem para resolver realidades difíceis. Porque a falta de confronto sempre vai nos anular para o nosso destino. Por quê? Porque você está dizendo em outras palavras, Deus, o Senhor tem algo novo, mas eu ainda não quero me tornar alguém novo. Então segura aí o que você tem para fazer, porque eu quero continuar no lugar onde eu estou. Tratando das minhas feridas, não como resolução, mas como paralisação. Só que eu aprendo uma coisa aqui, meus amados, que o nosso ministério, ele sempre vem depois da nossa maior dor. Sabe por quê? Porque a dor, ela te autoriza. Ela não é um lugar para você paralisar, mas é um lugar para você avançar. Não é um muro que se coloca diante de você, mas é um trampolim que Deus está te colocando, dizendo assim, olha, eu estou te transicionando para uma nova estação. Sabe por quê? Porque aquilo que nós vencemos é poder para que nós possamos liberar para outros que não conseguem avançar em suas vidas. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Porque aquilo que nós temos vergonha, Deus está dizendo assim, ó, eu quero manifestar dupla honra.
Porque ele está dizendo assim, olha, eu não quero contar com aquilo que você sabe, eu quero contar com quem você está se tornando. Não é sobre a sua formação, é sobre a sua disposição. Não é sobre o que você estudou, não é sobre o que você se formou, não anulando esse lugar, mas é sobre o quanto você está disposto a dizer sim para mim. Mas Senhor, eu não estou entendendo, apenas confie, porque a fé, ela sempre precede a compreensão. Tem muita gente parada porque quer compreender para se mover, mas o Senhor está dizendo assim, ó, escolha confiar, e aí sim eu vou te entregar. Porque a fé diante da lógica humana é burra. Não faz sentido. Mas Deus está falando assim, olha, eu não te chamei para que você possa julgar as minhas palavras se fazem sentido ou não. Eu te chamei para você confiar e se entregar. E aí a gente vê Pedro não questionando, mas confiando. Porque a dor, ela nos insere numa cultura de dependência. Eu não me movo pelas minhas forças, mas nós vamos nos mover pela confiança no que o céu pode fazer. Não é sobre o que nós sabemos, é sobre o que Ele sabe. Porque a gente ama dizer que Deus é o autor e consumador da história, mas a gente não gosta de dizer que Ele é aquele que conduz toda a nossa jornada. Por quê? Porque a gente ama falar que Deus nos colocou, nos gerou, a gente ama falar que Ele findou, Ele terminou, mas por que a gente tem dificuldade de confiar todo o meio do processo? Porque tem gente se contentando com o trailer de um filme. Final de semana eu fui no cinema, eu estava doido para ver aquele filme que eu vi. E aí eu vi todos os trailers que lançaram, e eu falei, cara, esse filme está demais. E aí eu podia me contentar com o trailer, porque o trailer estava muito bom. E sabe o que eu estou entendendo nessa noite? Eu sinto muito forte no meu espírito, é que tem gente se contentando com o seu trailer, ao invés de viver todo o filme que Deus escreveu sobre você. Por que a gente anula o filme? Porque tem momentos que nós parecemos que nós não vamos conseguir. Só que aquele que nos chamou nunca faz nada pela metade. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Aquele que nos convida já terminou o seu plano completo. Por quê? Porque Ele nunca desperdiça os seus movimentos. E aí, o segundo ponto, depois que nós lidamos com as nossas frustrações, é que nós somos chamados para um lugar de profundidade. Então diga para o seu vizinho, profundidade. Porque para o novo lugar que Deus vai te dar, coragem, e sempre coragem, é o que vai te fazer chegar lá. Ah, mas eu não sei, coragem. Mas eu desconheço esse ambiente, coragem. Ah, mas eu nunca estive lá, coragem. Ah, mas o outro deu errado, coragem. Porque a lei da comparação nos anula para o nosso propósito. Só que nessa noite o Senhor está anulando tudo isso das nossas vidas, porque cada um é fruto de um processo único, amém? E nós não vivemos para nos comparar, nós vivemos para cumprir aquilo que Ele escreveu sobre as nossas vidas, amém? Então nós vamos chegar. Coragem para vivermos aquilo que ninguém ainda viveu. Porque na profundidade nós vamos conseguir ver aquilo que o raso não vai nos permitir enxergar. E aí, gente, eu cresci na praia, né? E sempre amei mergulhar lá no fundo. Né? Pegava barco, biscuna, e aí gostava de estar lá no meio dos peixes, né? Me sentindo um Aquaman. Né, negão, né? Porque o Aquaman ainda disse, vocês estão muito sérios, vocês estão comigo ainda, amém? E aí eu gostava de fazer, sempre gostei de fazer isso. E aí eu gostava de ir bem no máximo de profundidade que eu consegui, que eu tinha a capacidade de ir. Por quê? Porque ali, com o equipamento correto, com os óculos, eu conseguia ver aquilo que o raso não poderia me fornecer. E toda a gente dizendo assim, Deus, eu até quero coisas novas, eu quero ver o novo. Mas Deus está falando assim, ó, você precisa se munir dos equipamentos corretos primeiro, para que eu possa te fazer você chegar nesse lugar. Por quê? Porque se Ele nos promover antes da hora, aquilo que viria nos beneficiar, na verdade, vai nos matar. E Deus não tem o intuito de nos perder, Deus tem o intuito de nos promover. Porque existem pessoas amanhã que precisam daquilo que nós estamos carregando, que Deus está gerando dentro de mim e de você hoje, amém? Então, por isso, a disposição de ir mais profundo. E aí Jesus fala para ele assim, ei Simão, vá para um lugar mais profundo. Porque
a profundidade vai te fornecer aquilo que o raso nunca vai te deixar viver. E por que Jesus fala para ele assim, olha, eu não quero só que você volte para o lugar onde você foi frustrado. Eu quero que você vá ainda mais profundo. Porque o confronto com o seu passado vai te autorizar para que você possa viver o seu futuro. E tem gente querendo romper, mas isso só vai acontecer quando você se resolver. Por quê? Porque Deus, Ele não levanta meninos amedrontados, mas homens e mulheres que estão resolvidos na sua jornada, para ser um canal de bênção e de cura para aqueles que encontrarem na sua história. Então o confronto com o passado te autoriza para o seu futuro. Só que existe uma coisa aqui, vai doer. Você vai sofrer. Você vai querer sair desse lugar. Eu imagino Pedro totalmente decepcionado de todo lugar que ele poderia me chamar para ir. Ele poderia me levar numa venda onde estão vendendo muitos peixes e comprar aquilo que eu precisava para aquele dia. Não, Jesus faz ele voltar para onde ele não queria estar. Por quê? Porque somente quando nós confrontamos aquilo que nós não desejamos, o Senhor pode fazer aquilo que nós mais desejamos nesses dias. E aí Ele não vai sobre a sua motivação, Ele vai sobre uma palavra. Então aprenda uma coisa aqui, não se mova segundo os seus passos, segundo aquilo que você quer, se mova segundo a palavra que o Senhor está liberando sobre mim e sobre você. Porque tem gente se auto-enviando, e quem se auto-envia, na verdade está semeando morte para a sua vida. Mas aqueles que obedecem à direção do céu e caminham sobre uma palavra, estão dizendo assim, olha, aquele que me envia é aquele que me mantém, aquele que me mantém é aquele que me protege, e aquele que me protege é aquele que vai cumprir. Vamos lá, você está comigo nessa noite? É o Senhor que está realizando, não somos nós. Porque a dor que você está sentindo é Deus te confrontando para que você possa acessar um novo nível. Então está doendo, mas o Senhor está falando assim, ó, é porque eu estou te moldando. Está desconfortável, mas é porque eu estou te gerando. Você quer sair, mas Ele está falando assim, olha, permaneça só por mais um pouco. Por quê? Porque eu preciso te dar algo novo para que você possa liberar amanhã aquilo que você não tem hoje. E aí o terceiro passo é obediência. Repita para o seu vizinho, obediência. E sabe o que eu aprendo aqui nessa história? É que o passado de fracasso de Pedro não determinou o seu futuro de vitória. Não determinou. Porque tem gente se movendo diante de situações passadas, só que o Senhor está falando assim, olha, o que já passou está lá atrás, eu tenho algo novo hoje. Então você escolhe, você vai se apoiar na plataforma de frustração ou numa plataforma de promoção. Porque Deus não nos chama por aquilo que nós fizemos, Deus nos chama por quem nós vamos nos tornar. Então Ele não vem até você querendo te julgar, nós estamos na nova aliança, é um novo pacto, não mais condenação, agora é salvação. Antes era o Sinai, aonde se tocasse no pé do monte, era fulminado. Não, agora é Sião, é o lugar da aproximação, porque ali há reconciliação, e na reconciliação Deus revela a minha e a sua missão. É um lugar onde Ele nos chama a permanecer, mas em obediência, porque só os obedientes provarão do milagre. Ah, mas eu acho que deveria assim, está perdendo tempo. Não, mas eu faria assim, não é você que está lá? Ah, mas se tivesse essa equipe, essa aqui é a equipe que Deus deu, então é assim que Ele vai fazer, porque tem gente querendo ajudar Deus. Ah, gente, vocês estão de brincadeira, né? Tem gente querendo dar conselho de Deus, e Deus já diz isso lá em Jó. Por acaso, Jó, você estava lá quando eu criei o mundo? Por acaso você estava lá quando eu formei e estendi todos os céus? Quem questiona retarda, mas quem obedece vive promessa. Por isso, Deus não responde a lamento, Deus responde a fé. Porque fé fala sobre posicionamento. E aí quando eu me posiciono, eu não questiono, eu simplesmente me coloco à disposição e digo, Deus,
faça de mim o que você quiser. Afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada consegui, porém, sobre a tua palavra, a gente até pode comentar o que aconteceu, mas a gente tem que se colocar no lugar aonde o novo vai acontecer, porque é ali que Deus vai nos promover. E aí só parece que Deus não está se importando com a noite fracassada de Pedro. Porque até ali, naquele momento, ele não diz nada. Só chama ele para ir para um lugar onde ele não queria estar. E aí ele pede seu barco em primeiro lugar para ensinar, depois manda ele ir para um lugar mais fundo. Só que eu quero te dizer uma coisa, tarefas que nós não compreendemos em primeiro momento, está nos preparando para um romper futuramente, que ainda hoje nós não compreendemos. Então, não está fazendo sentido, obedeça. Ah, mas eu não estou entendendo, obedeça. Ah, mas eu não estou visualizando com os meus olhos. Mas nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque o que se pode ser visto é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno e real. Deus não te chamou para viver o comum, Deus está te colocando em um lugar para que você viva o extraordinário. Isso aqui não é palavra de automotivação, não. Isso aqui é evangelho, sabe por quê? Deus está restaurando grandeza em nosso meio nesses dias. Porque a gente tem uma vida de autocomiseração, mas o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós para dizer: eu tenho uma vida de transformação, aonde o impossível só é possível quando vocês estiverem à disposição de ouvir, obedecer, se posicionar, porque aí sim eu vou realizar. Então, pare de questionar e tenha a disponibilidade de obedecer, porque no ambiente da frustração, Pedro, ele encontra plena satisfação. Será que é possível encontrar alegria onde eu não gostaria de estar? Bom, essa história aqui nos diz que isso é possível. E não foi a sua aptidão que trouxe o romper. Porque eu tenho aprendido nesses dias que performance cansa. E a gente vive numa geração de muita performance, aonde a gente tem que se autoavaliar e se autojulgar e eu tenho que ser melhor amanhã, eu tenho que fazer isso diferente. Eu não estou dizendo que a gente tem que se qualificar mais, não é sobre isso, mas é sobre a gente só querer viver em performance. E aí a gente anula o lugar da dependência. Só que quando a gente anula o lugar da dependência, a gente cessa o favor sobrenatural de Deus. Mas agora, quando a gente se coloca em humildade, confiando e obedecendo, nós estamos dizendo: Senhor, eu até posso fazer algumas coisas, mas não se compara àquilo que só o Senhor pode fazer. É incomparável. Então, performance cansa, mas obediência gera leveza e favor. A gente quer fazer, a gente quer que Deus faça, a gente quer promover. Gente, a gente não gera nada, a gente só viabiliza aquilo que Deus está fazendo, amém? A gente fala assim, ó, se eu botar a mão, eu vou fazer. E Deus está dizendo assim, olha, não é sobre o que você pode fazer, sou eu que gero. Você só se coloca em um lugar para promover, para colocar, para manifestar, para espalhar, para colocar aonde ainda não chegou. Por quê? Porque nós somos, como assim, condutores do céu. Nós conduzimos o ambiente celestial para o terreno. Nós catalisamos, nós espalhamos, nós não geramos, nós apenas manifestamos. Você crê nisso? Então não são nossos esforços, mas a capacidade de ouvir, se posicionar e ir para um lugar mais profundo. Então, tem gente querendo controlar, tem gente querendo fazer do seu jeito, tem gente dizendo assim, olha, se sair dessa cerca aqui, não vai dar certo. E justamente você querendo controlar, o Senhor está falando assim, olha, assim eu não posso manifestar. Então, anule isso da sua vida de uma vez, não queira fazer do seu jeito, apenas queira confiar. Porque só assim o Senhor vai realizar. E aí, para a gente caminhar para o final, eu aprendo que nessa história, uma manhã que deu certo foi por causa de uma noite que deu muito errado. Então não pare na sua última decepção, continue caminhando, porque amanhã Deus vai te dar a sua promoção. Você crê nisso? Por quê?
Porque a gente está determinando os próximos passos em experiências passadas. Só que a sua dor, ela está se tornando o seu maior milagre. E você ainda não entendeu isso. Porque só aqueles que perseveram no mar da aflição poderão provar daquilo que é extraordinário. Então, Pedro sai da margem como um derrotado, como aquele que não tinha pescado nada, mas quando ele volta celebrado. Por quê? Porque naquele lugar ele obedeceu a palavra que saiu daquele que governa e realiza todas as coisas. Então, pode até ter gente te condenando com a sua saída, mas na sua volta vão fazer uma festa. Por quê? Porque você não está se movendo sobre o que você sabe, mas sobre aquilo que o céu está determinando sobre a sua vida. Então, nós não podemos medir os nossos passos pelas emoções que nós sentimos, mas pela direção que o céu nos aponta. Tem gente se movendo pela emoção. Hoje eu estou bem, então eu vou. Mas hoje eu não estou tão bem, então eu vou mais ou menos. Quem vive de emoção não está se colocando em um lugar de qualificação, onde Deus está dizendo assim: olha, eu posso confiar, porque apesar da pressão, ainda eu observo constância. Deus, Ele não pega os melhores, Deus, Ele pega os mais confiáveis. Porque tem gente querendo estar aonde as suas mãos podem fazer e realizar, mas Deus está dizendo assim, ó, não é sobre o que você sabe, não é sobre o quanto você está bem hoje, e aí você realizou algo extraordinário aqui, e talvez amanhã eu possa te colocar ali. Não é sobre o que você realiza, é sobre a constância dos seus passos, dia após dia. Então tem dia que está muito bem, e tem dia que não está nada bem, só que Deus está falando assim, olha, é sobre a constância. É sobre a firmeza de passos, é sobre a continuidade, porque a gente não pode medir os nossos próximos passos segundo experiências passadas. Por quê? Porque elas só vão nos condenar. Mas quando a gente se move pela palavra do céu, nós precisamos entender que ela vai nos apontar um novo lugar. Então, imagina se Pedro não obedece porque ainda estava triste com a noite anterior. Imagina se ele fica parado no mesmo lugar, cultivando as suas feridas, ao invés de lidar com a sua maior decepção naquele momento. Só imagina. E tem gente somente pensando em como poderia ser. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está derramando coragem nessa noite, para pararmos de dizermos probabilidades e começarmos a manifestar aquilo que de fato devemos viver. Então entenda que cada desafio é um passo que está nos ensinando para algo maior lá na frente. Pedro estava lidando com as suas indagações dentro da sua mente, para que depois ele pudesse lidar com as indagações de perseguidores que se levantariam e irão querer ceifar a sua vida. Sabe por quê? Porque todo pequeno passo está te autorizando para um grande passo lá na frente. Se a gente não soluciona o que está preso aqui hoje, a gente não vai ter capacidade de resolver aquilo que vai ser maior lá na frente. Porque Deus trabalha sempre com responsabilidade. Por isso que é sobre confiança, porque como Ele vai te confiar algo maior se você não consegue lidar com algo menor? Porque não queira as grandes coisas se as pequenas não são feitas com excelência. Tem gente querendo a promoção, tem gente querendo um novo nível, o next level. Tem gente querendo aquilo que ainda deseja viver, mas ainda não resolveu aquilo que o passado está lhe assombrando dia após dia, mas nessa noite esse lugar cessou, amém? O Senhor está nos autorizando, porque as marcas do passado não dizem respeito somente ao que nós estamos passando, mas estão nos apontando para o lugar que nós estamos indo. Então não se mova segundo o que as pessoas estão falando, com o que aconteceu lá atrás. Sabe por quê? Porque você não está mais lá, porque Deus não te vê lá atrás, Deus te olha lá na frente, Ele te projeta para aquilo que você vai ser, e não por aquilo que você foi, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então, a minha palavra para você nessa noite é: continue lavando as suas redes, até que você receba uma palavra de Jesus. Só aqueles que se mantêm é que manifestam constância, e só no lugar da constância, Deus manifesta aquilo que nós estamos clamando para Ele fazer. Então tem gente não vivendo romper porque está parando no processo, mas aqueles que honram o processo estão se autorizando para o milagre e a promessa. Então esse ambiente de dor e frustração está te gerando para um novo testemunho, que vai te permitir fluir em um novo nível de poder e unção. Porque só houve Pedro pregando para mais de 3.000 pessoas, porque houve Pedro lidando com a sua rede e voltando para o lugar onde ele não desejaria estar. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente lida com aquilo que nós não queremos, nós vamos vivenciar lugares que nós nem imaginamos. Você não está comigo nessa noite não. Quando a gente volta para o lugar onde a gente não quer ser confrontado, Deus está dizendo assim, agora eu posso te colocar ainda onde você nem desejou estar. E isso que é magnífico, porque não é sobre o que nós desejamos em nosso coração, mas é sobre aquilo que Ele projetou para mim e para a sua história. Porque vaidade não define os nossos próximos passos, mas a disposição de dizer: Senhor, eu digo sim para você. Então, a aprovação, ela está te testando para a consistência da nova estrutura que Deus está gerando sobre você. Então, imagina se Pedro questionasse ao invés de obedecer. E aí, depois da obediência, o milagre acontece. Eu tinha alguma mais coisas para falar, mas deixa eu fechar aqui. Preste atenção nisso. Depois da obediência, o milagre acontece. E aí, quando o milagre acontece, a Bíblia fala que eles têm que chamar o barco que estava do lado para ajudar a pegar a rede que estava vindo sobre o barco de Pedro, porque tamanha era a quantidade de peixe. Quando os dois barcos começam a puxar, os dois começam a naufragar, porque a nossa obediência vai fazer com que nós possamos nos assustar com aquilo que Deus vai revelar lá na frente, porque Deus vai realizar além do que nós estamos imaginando. E aí, o interessante é que Pedro não tinha peixe somente para sua família e para aqueles que estavam com você. Ele tinha peixe para os barcos que estavam ao lado dele e para toda a multidão que estava ouvindo Jesus anteriormente. Sabe por quê? Porque o nosso sim hoje está promovendo um milagre na vida de outros que nem esperam que possam acontecer através da nossa vida. Por quê? Porque nós somos um canal do fluir sobrenatural de Deus. E por isso que Deus faz, por quê? Porque eu não estou buscando sobre a minha própria vida, eu estou buscando viabilizar a vida de outros. Porque quando eu lido com a minha frustração passada, eu abro caminho para o meu novo destino, mas não somente isso, eu estou inserindo novas pessoas para os seus propósitos divinos. Porque aonde havia perdido, quando nós chegamos, nós determinamos novas pessoas encontradas. Então, todo feito do céu é uma nova responsabilidade que Ele nos libera. E aí Pedro se admira, cai de joelhos. E aí ele fala: ai de mim porque eu sou pecador. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente se admirando, mas não se rendendo. Mas hoje é uma noite onde a gente vai se admirar, mas a gente também vai se render aos pés dele. Por quê? Porque Ele não só quer realizar, Ele quer te ativar para a sua missão. Porque toda impossibilidade é uma tela de arte para o maior pintor do mundo. Então o Senhor está falando assim, só me entregue, porque eu sei o que eu posso fazer nesse lugar. Eu estou cansado, coloque sobre minhas mãos. Mas eu não sei mais o que fazer. Me entregue, porque eu sei como operar. Então, a pergunta que me fica é: imagina se os amigos de Pedro dizem para ele não obedecer a Jesus. Eles simplesmente vão com Pedro e com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas com que você anda vão determinar os lugares que você vai chegar. Então escolha bem com quem você vai estar nesses dias, porque elas vão te paralisar ou elas vão te revolucionar. A minha pergunta é: o que você precisa mudar hoje? Porque, isso não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa aqui: a Bíblia é um livro de absurdos. A Bíblia é um livro de absurdos.
são coisas que não cabem na nossa mente. Como, por exemplo, como que um garoto pode derrubar um gigante? É porque somente Deus pode fazer. Como que 3 pessoas serem jogadas na fornalha, elas não podem ser consumidas? E mais, ainda aparece mais uma, como se tivesse aumentado, de fato aumentou. Por quê? Porque é somente Ele que pode fazer. Porque a Bíblia é um livro de absurdos. Como que um morto pode ressuscitar depois de 4 dias e já cheirando mal? Porque somente Ele pode fazer. Sabe por quê? A Bíblia é um livro de absurdos. E é por isso que Deus não te chama para entender, Ele te chama para confiar e se entregar. Então, se coloque de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus.